Princípios de uma vida abençoada. Capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 6, nós temos o seguinte na Bíblia Sagrada. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Prezados ouvintes, a Bíblia nos fala de dois concertos, ou duas alianças, ou dois pactos: o pacto da lei e o pacto da graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, ele diz: A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à vida mundana, vivamos neste presente século sóbria, pia e justamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça não é uma vida de anarquia, de irresponsabilidade, como Paulo chegou a aventar para com aqueles que admitiam que, se a lei havia sido abolida, então podemos pecar a verdade. E Paulo estabelece que estamos vivendo sob ou debaixo de novos princípios, embora não estejamos mais cativos da lei que foi dada por Deus a Moisés junto ao Monte Sinai, e que com a vinda do Senhor Jesus Cristo ela foi mudada nos seus aspectos cerimoniais, não obrigando mais o cristão. E a relação de coisas que Paulo apontava como desobrigando o cristão são relacionadas no capítulo 2 da sua carta aos Colossenses, versículos 16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados semanais, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo relaciona aqui certas proibições constantes dos livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, dizendo que esses pontos, por se tratarem de rituais, de cerimoniais, já não pesavam mais a obrigação de o cristão viver sob sua obediência, comer alimentos considerados imundos ou limpos, e assim sucessivamente, luas novas, dias de festas que eram os dias sagrados anuais, festa da Páscoa, Pentecoste, trombetas, expiação, tabernáculo, e também dos sábados semanais, que tudo isto englobavam sombras que deixaram de obrigar quando Cristo se apresentou. E aqui neste capítulo 5 a 7 de Mateus, nós encontramos sempre uma comparação entre o que Deus disse no passado ao povo e o que Jesus dizia. Por exemplo, ouvistes que foi dito aos antigos, é a expressão que aparece. Citava o texto do Antigo Testamento e agora Jesus declara: Eu, porém, vos digo, contrastando o que havia e que hoje se torna para nós princípios de vida cristã.
Vamos lá. Primeiro princípio que nós anotamos nestes textos citados por Jesus. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A ideia que se tem de pobre de espírito é uma pessoa pacata, tacanha, uma pessoa sem muita inteligência, uma pessoa de quem se deve ter dó. Mas, na verdade, o ensino de Jesus não é este. Pobre de espírito é uma pessoa cônscia da sua necessidade espiritual. Ele sabe que nunca atingiu o objetivo de perfeição que Deus quer de nós. Então, ele é humilde e faz uma autocrítica a si próprio e reconhece que a sua condição não é aquela ideal que Deus tem planejado para nós. É como uma pessoa ansiosa: eu quero mais, quero me chegar mais a Deus e viver dentro dos princípios por Ele estabelecidos. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e ele diz então no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é aquela pessoa altiva que julga ser o melhor, o maior, o mais santo, o mais ideal, mas consigo mesmo ele tem aquele clamor do publicano que no templo não ousava levantar seus olhos ao céu, batia no peito com as suas mãos e dizia: ó Deus, sê misericordioso, piedoso para comigo, que sou um pecador. Será que você cultiva humildade ou você cultiva altivez? Nunca faz um tipo de autocrítica com relação aos seus defeitos pessoais. Não está dentro do princípio do Sermão da Montanha que Jesus pregou. Segundo lugar, ter atitude correta em relação ao pecado. Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É chorar pelo pecado próprio e pela situação que nós vemos atualmente no mundo. Vemos o mundo em folguedo, principalmente nossos patrícios lá do Nordeste. São pessoas que parece que passam o ano inteiro fazendo carnaval. Já começaram carnaval mais uma vez lá pelas regiões do Pará, fazendo festas contínuas. E eu pergunto, a situação que vivemos é uma situação para sentir prazer no sentido de viver só em folguedos? Pelo contrário, o apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo 4, a Epístola de Paulo a Tiago, aliás, a Epístola a Tiago, ele diz assim no capítulo 4, versículos 8 a 10, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está, chorar pelo pecado do povo, como faziam os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías,
Daniel sentiu um pesar tão profundo pela vida social, religiosa do povo de Israel, voltado para os ídolos, para a feitiçaria, para práticas impróprias e condenáveis na palavra de Deus. E hoje nós, cristãos, temos consciência dessa situação e fazemos como Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os cristãos estão programando para o dia 15 de novembro um dia de jejum e oração pela nossa nação. Há muito clamor em decorrência da violência reinante em nosso país, e nós precisamos compactuar com aqueles que sentem dores, que estão sofrendo, que estão em situação bem difícil. É a recomendação do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Ele continua recomendando que tenhamos uma atitude correta em relação a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí estão atitudes corretas em relação a Deus. Aceitar a direção de Deus para a nossa vida, ter um coração puro e ter ansiedade pelas coisas de Deus, buscando orientação na palavra de Deus, de acordo ainda com o que disse Paulo em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, ele declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia recomenda: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas quantas pessoas vivem distantes de Deus? Um domingo ensolarado como tivemos é convidativo segundo os anseios da nossa carne, para uma praia, para uma diversão, para o entretenimento. E o mundo é muito envolvente, corrida de automóvel, futebol à tarde, à noite, e a pessoa não tem disposição para sair de sua casa, ir a uma igreja, cultuar a Deus em espírito e em verdade. Vive alheio. E a Bíblia diz no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Saiba que as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no Seol, no lugar para onde foi o rico da história contada por Jesus em Lucas 16, 19 a 31. Vivia uma vida regalada, esplendidamente, muito bem vestido, fartura de comida, egoísta, porque não dava nem para Lázaro migalhas que caíam da sua mesa. Mas morreu, foi estar lá no Hades, que é sinônimo da palavra Seol, uma na língua hebraica, outra na língua grega. Lá estava em tormentos. Queria misericórdia, mas a oportunidade havia passado. Então, meu prezado ouvinte, leia este capítulo 5, 6, 7 de Mateus, onde estão registrados os princípios de uma vida abençoada
e procuremos nos aproximar de Deus, porque reciprocamente Ele se aproxima de nós.